Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raíssa, bióloga sanitarista, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de saúde pública e saúde coletiva. Basicamente, a gente vai fazer aí uma pequena diferenciação desses termos. Já convido vocês a dar um joinha nessa aula, curtir o nosso canal e, se gostar, compartilhar, tá bom? Então vamos lá. Qual é a proposta, né? A gente está se preparando aí, para quem está se preparando para concurso da saúde, a gente passar aqui rapidamente alguns detalhes, né, sobre essa demanda do entendimento básico aí sobre saúde pública e saúde coletiva. Vamos lá? Então, a saúde pública e a saúde coletiva surgiram na história da humanidade conforme o contexto histórico e alguns fatores que interferem nesse processo. Que fatores são esses? Então, situações epidêmicas, né? As mudanças e os avanços aí da medicina visto aqui no contexto do assistencialismo, do cuidado, os fatores relacionados aos condicionantes e os determinantes de saúde, que será a pauta aí para outra aula, e a importância, né, a partir também dessa importância do crescimento do acesso à saúde da população de modo geral. Muitas vezes, saúde pública e saúde coletiva são vistas como sinônimos, mas na verdade a gente vai ver mais à frente que não, elas são complementares, né? Mas existem uma diferenciação com relação aos termos, especialmente quando a gente olha o contexto histórico do nosso país, do Brasil. Pois muito bem, no Brasil, o contexto histórico de saúde da população ele está muito associado aos avanços da medicina, né? E ao conhecimento sobre os determinantes de saúde que contribuíram para o surgimento dessas duas áreas, bem como os fatores, né, que permanecem ainda mantendo uma evolução ativa sobre essa questão da saúde até os dias atuais. Como assim, Raíssa? A gente vai ver que os determinantes da saúde estão muito relacionados principalmente às questões socioeconômicas, certo? Então, o Brasil, por ser ainda um país emergente, a gente tem demandas aí, né, muito diretas relacionadas aos determinantes de saúde que interferem diretamente no contexto da saúde, né, no conceito de saúde, na qualidade de vida dos nossos brasileiros, dos usuários da saúde pública, especialmente, tá? Então, por isso, muitas das vezes os termos são usados como sinônimos, mas eles não são a mesma coisa. Apesar de estarem interligados, eles são duas áreas totalmente distintas dentro da política pública de saúde. E basicamente, qual é essa diferença, Pro? Vamos lá? A saúde pública, ela está relacionada à saúde das pessoas e das comunidades dentro do sistema público de saúde. Então, o que acontece? A saúde pública é um olhar individualizado e comunitário, especialmente com as ações que são desenvolvidas aí no nosso SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Já a saúde coletiva, ela tem uma proporção maior. Em que sentido? Ela trata de questões mais amplas. Ela observa abordagens críticas, né, processos dentro aí da saúde geral. Ela observa delineamentos políticos, agendas das políticas públicas, né? Agendas com relação à otimização dos serviços e principalmente as situações e demandas dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, certo? Dica da prof, atenção. O que é importante você entender aqui, então? Ó, atenção. Conceitos e as particularidades da saúde pública e da saúde coletiva têm a influência aí do meio ambiente, na saúde da população, pela visão da saúde pública e da saúde coletiva. Então, o que esses termos focam? Na verdade, qual o sentido aqui? Você precisa compreender que a banca, principalmente aqui no caso que a gente está observando a IDCAP,
ela vai utilizar desses dados de forma aplicada. Então, ela vai olhar dados de doenças, vai colocar questões relacionadas aí às determinadas regiões, a forma de atenção, de atuação, melhor dizendo, da saúde coletiva, né? As particularidades de ações de cada um, que devem ser avaliadas. A gente vai ver isso em uma questão mais à frente, certo? Então, reforçando aqui, né? Inicialmente a gente tem que entender os dois conceitos. Vamos lá. O que é saúde coletiva? É uma área cujo foco abrange os fatores externos, tá? Que contribui para o estabelecimento dentro de uma mesma comunidade na percepção do que pode prejudicar a saúde de determinada população. Então, eu estou olhando os fatores externos que influenciam nas ações de saúde com a população, com o público. Já a saúde pública, ela lida realmente com esse processo do fazer saúde acontecer, né? Do fazer e do acontecer a saúde. Então, ela trabalha com a saúde da população, mas numa abordagem no sentido de observar o indivíduo como um ser único, individual, sem excluir as atuações coletivas. De que forma que acontece a questão da saúde pública? Por meio da prevenção, das intervenções, dos tratamentos, acompanhamentos, planos terapêuticos, enfim, todo o processo que garante a assistência à saúde à população. Percebo que tem um dos princípios aqui do nosso sistema único de saúde, dos princípios do SUS, que é a prevenção, né? E faz parte desse conceito da saúde pública, está diretamente relacionado, tá? Então, dica também para eu não ter dificuldade na hora de diferenciar. Falou em saúde pública, eu estou falando de prevenção, eu estou falando de princípios do SUS. Saúde coletiva é algo mais abrangente. Eu vou olhar aí fatores que interferem na saúde. Ok? Fechou? Ficou fácil? Opa! Reforçando com vocês, o conceito de saúde, gente, ele tem a situação de ser dito como um conceito ampliado, né? Então, o que que acontece? Quando a gente pensa em saúde, principalmente quando a gente fala em saúde coletiva, ela necessita de distintos olhares, estudos, gerenciamentos, forma de atuação e outras variáveis aí que são atuantes, que influenciam nesse processo. Então, quando eu penso em saúde, saúde com um conceito ampliado, que não é somente a ausência de doenças, eu tenho que observar as formas das doenças, a sua origem e, lógico, fatores determinantes e condicionantes, que está inclusive lá na nossa lei orgânica da saúde, certo? Falta para outra aula essa questão dos fatores determinantes e condicionantes. Mas vamos lá, então, quando eu penso no conceito de saúde, basicamente eu estou falando de um conceito ampliado, não é somente a ausência de doenças, e eu estou falando de algo que está diretamente relacionado à saúde coletiva. Ao observar as formas das doenças, eu tenho que entender se ela acontece por fatores, por dados epidemiológicos e por situações mesmo sintomáticas e de diagnóstico, eu tenho que entender se ela é aguda, se ela é crônica, né, uma doença a longo prazo, como que é a sua origem? É fator genético? Tem influências hereditárias? Ela está ocorrendo por conta de interferência do meio, ou por situações emocionais, ou ainda por conta do processo laboral, do lidar com a saúde ocupacional, né? Além disso, o conceito de saúde hoje ele tem, né, uma expressão muito forte dentro do estudar saúde, que é o entender que as questões socioeconômicas, sim, elas têm relação direta com a qualidade de vida dos brasileiros e, logicamente, com a sua observância em relação à saúde. Reforçando, então, a saúde coletiva ela foi implementada para atuar com seu foco em questões que possam desencadear ou agravar doenças, os determinantes de saúde, ela tem esse olhar mais ampliado. Já a saúde pública, ela surge nesse processo como um sistema que atua diretamente na saúde das pessoas, em seus tratamentos, prevenções, entre outros. No caso do Brasil, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Vamos lá? O que acontece? Para a gente entender agora, finalizar com chave de ouro esse conceito de saúde.
Alcançar a saúde é estabelecer o equilíbrio físico, mental e social do indivíduo. Mas para isso é preciso pensar em cada indivíduo, levando em conta suas necessidades específicas e de modo abrangente nas atuações em grupos, comunidades, grandes populações, considerando o número de seres humanos no mundo. O Brasil, ele já iniciou o processo de reforma sanitária e a implementação ou implantação de parte do projeto do SUS, que prevê serviço universal, público, democrático, culturalmente sensível, equânime, ético e solidário. Então, o nosso país, ele já começou a fazer saúde lá no final da década de 80, início de 90, né? Desde quando houve aí a nossa reformulação da Constituição Federal de 88, a nova Constituição ela já trouxe, a partir do movimento da reforma sanitária, inclusive eu tenho outra aula aqui no canal, tá? Vai lá, assista para entender melhor o que eu estou falando. O Brasil ele já traz no arcabouço desse processo de fazer saúde a reforma sanitária, a saúde coletiva, o observar o conceito ampliado de saúde. E aí prever os seus princípios, né? A questão de ter um acesso universal, um acesso equitativo e por aí vai, certo? Então, é um entendimento, é uma demanda que um concurseiro da área de saúde, principalmente aquele que nunca teve contato, que ainda não é um profissional de saúde formado na área, mas que está aí galgando um cargo como, por exemplo, agente de comunitário de saúde, precisa compreender todo esse contexto para facilitar o entendimento da legislação, facilitar o entendimento das questões voltadas aí para o conhecimento geral em saúde. E aí eu trago para vocês uma questãozinha aí da IDECAP para a gente poder entender como que ela gosta de cobrar esse assunto, esse conteúdo da diferenciação do conceito de saúde pública e saúde coletiva de forma aplicada, ok? Então vamos lá? Questão realizada aí este ano na Prefeitura de São Roque do Canaã, Espírito Santo, diz o seguinte: analise as alternativas abaixo acerca do tema saúde pública e saneamento básico. Primeiro, o acesso à água potável é determinante para a saúde, pois impacta diretamente nas condições de vida das pessoas. Porém, o problema da falta de água potável não tem nenhuma relação com o saneamento básico deficiente. 2. Os serviços de saneamento são básicos para a saúde pública, assim como devem ser acessíveis a toda a população, independentemente do nível socioeconômico e da sua localização urbana ou rural. 3. Os serviços de saneamento devem ser abrangentes, incluindo práticas como abastecimento de água, esgotamento sanitário, inclusive tratamento de efluentes, coleta e disposição adequada de resíduos sólidos, drenagem urbana, melhorias sanitárias domiciliares e de estabelecimentos públicos. Qual afirmativa ou quais afirmativas está ou estão corretas nessa questão? Então vamos lá, gente. Aqui, muito fácil, light para a gente poder definir. A primeira questão, ela está totalmente errada, tá? Por quê? O que que acontece? A primeira alternativa, ela está errada. Por quê? Coloca: o problema da falta de água potável não tem nenhuma relação com o saneamento básico. É mentira, tá, gente? Tem uma relação direta. Fazer saúde pública é também tratar do saneamento básico. Tá lá na nossa Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. E essa lei, inclusive, vai pautar sobre o surgimento aí, é a certidão de nascimento, né, que eu costumo dizer com relação ao certidão de nascimento, não. Certidão de nascimento é a Constituição Federal. É de fato o nascimento do Sistema Único de Saúde. Então, essa alternativa ela está errada. Porém, as outras duas, né, tanto a alternativa do 2 quanto a 3, elas estão corretas, validando aí para que essa questão tenha como gabarito correto a letra D, ok? A gente tem aqui a letra D como um gabarito correto para essa alternativa. Muito bem, para a gente finalizar, gostaria de agradecer. Novamente, se inscreva no nosso canal, curta a aula, ative as notificações para mais aulas como essa, compartilhe com um coleguinha. Se sentir à vontade, faça sua oferta aí para esse projeto. Abraços!